Olá pessoal, voltamos para gravar o exercício 2.7 e 2.8 da prova de capitão amador que aconteceu em outubro de 2019. São exercícios que tratam aí do uso do radar e a interpretação dos dados na rosa de manobra. Quero aproveitar o início do vídeo para agradecer a todas as pessoas aí que têm apoiado o canal, curtindo, enviando mensagem, tirando dúvida, e aproveitar para convidar vocês aí para se inscrever e poder promover cada vez mais esse conteúdo para que mais pessoas tenham material para estudar para a prova de capitão amador. Então vamos lá, vamos aos exercícios 2.7 e 2.8. Aqui se encontra então a situação que o capitão estava, né, com o seu iate navegando pelo sul da costa do Brasil. Eu já organizei essas informações e quem não tiver visto, volta lá por favor no vídeo anterior que vai ver como que a gente montou todos esses dados aqui para a resolução dos exercícios, ok? No exercício 2.7 ele fala que em relação ao alvo C, ou seja, então é no momento 2, né? Ele quer saber se a gente pode dizer o seguinte: se ele estava em rumo de colisão com o iate do capitão, que se daria às 23 horas e 1 minuto naquele dia. Vamos dar uma olhada. O capitão estava vendo a luz de alcançado do alvo. Vamos ver qual era a luz então que ele alcançava, que ele avistava do alvo C. O capitão estava vendo as luzes encarnada e verde do alvo pela popa de seu iate. Vamos dar uma olhada. Estava com velocidade menor que a velocidade do iate do capitão. Será que o alvo C estava mais lento que o capitão? E o capitão estava vendo, o capitão estava vendo a luz encarnada de bom bordo do alvo? Não sei. Vamos então desenhar o alvo C lá na roda de manobras e plotar, melhor dizendo, e a gente observar qual dessas alternativas é verdadeira. Aqui eu tenho reunido os dados então para o momento 2, lembrando que o radar estava configurado para NORTAP. Às 22 horas e 25 minutos, o capitão navegava no seu rumo verdadeiro de 190 graus a uma velocidade de 10 nós. E ele avistou o alvo C. Onde estava o alvo C? Estava numa marcação verdadeira de 0 graus e uma distância do capitão, de 5,5 milhas náuticas. Esses termos aqui, pessoal, EBL, VRM, dá uma olhadinha lá no vídeo anterior, onde a gente resolveu o exercício 2.5 e 2.6, que eu explico o que significa cada um deles, ok? Aqui a gente já vai direto falar as marcações são verdadeiras e a distância que o alvo se encontrava do capitão. Passados 6 minutos, ou seja, às 22 horas e 31 minutos, o alvo C já se encontrava uma posição diferente. A marcação era a mesma, de 0 graus, mas a distância diminuiu, 5 milhas náuticas. Lá no exercício anterior eu disse que quando a marcação é a mesma e a distância diminui, colisão à vista, atenção, ok? Então, ele está indo em rumo de colisão, a gente já consegue observar nessa informação. Vamos ver agora em que velocidade que ele se aproxima do capitão e a gente entender então se a letra A vai estar correta, porque a letra A ela diz que a colisão poderia se dar às 23 horas e 1 minuto. Vamos dar uma olhadinha então como é que faz isso. Aí eu plotar os dados aqui do alvo C na rosa, sempre 2 passos. Bem, eu tenho recebido aí os comentários das pessoas que estão estudando tudo, e sempre eu gosto de frisar nas respostas para esse pessoal que eu sempre faço em 2 passos, legal? O primeiro passo, eu vou montar um diagrama de posições relativas, onde eu vou plotar o meu alvo, as marcações dos alvos, no caso. E dessas marcações eu vou tirar informações importantes. Principal delas, no primeiro momento, é a direção do movimento relativo, tá bom? Então vamos plotar aqui qual que é a marcação do alvo C, que é o da questão de interesse. O alvo C, ele estava numa marcação verdadeira aqui no tempo 1 de 0 graus. Vamos lá, 0 graus. Então já está aqui a rosa, já coloquei a referência da configuração NORTAP, ou seja, esse 0 aqui é o norte verdadeiro, tá?
Já coloquei a escala de distância que eu vou usar, que é 1 para 1, ou seja, cada valor aqui na rosa vai corresponder diretamente ao valor da distância. Bem, aqui é o centro da rosa, coloco a letra T, né, como convenção, e o C1 ele está a uma distância de 5,5 milhas. Então vai dar aqui, ó, 5,5. Então eu vou fazer o marquinho e vou marcar C1. E o C2 ele está numa marcação de 0 graus, né? E é uma distância menor, agora é 5 milhas. Então vou colocar o C2 aqui, ó, em cima do 5 e marco C2. Beleza? Desta plotagem eu já consigo tirar uma informação muito importante, que é a direção do movimento relativo, que está exatamente aqui. Eu vou fazer uma reta e vou pôr para baixo, a partir do C1. Por que eu coloquei para baixo, Marcos? Por que está para baixo? Está em direção ao ponto T, que é o centro da rosa. Porque eu sempre tenho que ligar do 1 para o 2, momento 1 para o momento 2. Então a direção do movimento relativo é indo ao encontro do iate do capitão. Agora, eu preciso determinar em que momento, em que horário estaria previsto, né, uma colisão, né? Ou seja, qual o tempo que demoraria para sair aqui do C2, percorrer 5 milhas nessa direção do movimento relativo, ó, e chegar até o capitão. Para isso eu preciso saber a velocidade do movimento relativo, ou o famoso VMR. Por quê? Porque eu sabendo que são 5 milhas e sabendo a velocidade que eu estou indo em direção ao iate, eu consigo calcular o ΔT para a colisão. Joia? Vamos calcular isso então? VMR seria igual então ao que? A distância que o alvo C percorreu entre o C1 e o C2, né? E no tempo que ele percorreu. Essa distância, como é que eu tiro? Vamos lá, pego o meu compasso. Ah, Marcos, mas poxa, tá na mesma reta. Não é só fazer 5,5 menos 5 e já saber que é meio? É, tá certo. Mas eu gosto de mostrar com o compasso porque às vezes o ponto não está na mesma marcação. Está um ponto aqui e está um ponto aqui, por exemplo. E aí a gente não pode fazer apenas pela diferença. Então eu já mostro de um jeito que serve para qualquer exercício, tá bom? Tá. Fiz a marcação ali com a ponta seca no C1. Venho aqui na escala onde é 1 para 1. Tiro a posição. Ó, meia milha náutica. Então eu volto lá na minha folha da resolução e coloco meia milha náutica, dividido pelo ΔT. O ΔT, né, que foi entre a leitura momento 1 e momento 2, foi de 6 minutos. Ok? Então, isso dividido por 6. Desculpa, aqui é milha náutica, né? Por 6 minutos. Aquela coisa que eu mostrei ontem, né, para passar para hora, porque a velocidade ela tem que ser em milhas náuticas por hora, mas assim. Lembrando daquela regrinha? 6 minutos de ΔT é só multiplicar a distância por 10, né? Então, VMR é igual a 5 nós, certo? Então, o capitão estava observando o alvo C se aproximando a uma velocidade relativa de 5 nós. Ou seja, do C2 até encontrar o capitão, não é uma distância de 5 milhas aqui, né? Se ele faz 5 milhas por hora, então o tempo, né, estimado para a colisão seria de ΔT de 1 hora, tá? Sabendo que o C2 ele foi obtido às 22 horas e 31 minutos, que o C2 foi às 22 horas e 31 minutos, né? Então o horário estimado para a colisão seria às 23 horas e 31 minutos, ou seja, já podemos descartar a letra A. Vamos ver agora qual que é a cor das luzes que o capitão vê do alvo C. Para a gente saber a cor da luz que o capitão
tá vendo do alvo C, eu preciso desenhar a embarcação aqui do alvo C, né? Para a gente identificar isso. Bem, para fazer isso, eu preciso saber qual que é a direção do vetor de velocidade real do alvo C, né? Vou precisar saber o rumo que ele está seguindo e aí eu vou poder desenhar o barquinho aqui no momento 2, né? Para onde que ele está indo? Ele está indo realmente para o sul ou ele está indo um pouquinho para oeste, né? Um pouco para leste? Eu preciso desenhar isso aí. Para desenhar isso, eu preciso do vetor de velocidade real do alvo C. Então, eu vou pegar novamente aqui o meu passo a passo para montar a rosa e vou ver como vou obter esse vetor aqui, ó, o vetor do alvo C. Para eu fazer esse vetor, eu preciso começar pelo vetor de referência, ou seja, o vetor de velocidade do iate do capitão, que vai ser a união dos pontos T e R, né? Sabendo que o capitão ele estava, né, nesse dia num rumo de 190 graus e uma velocidade de 10 nós, eu já posso traçar aqui o vetor de velocidade do capitão. Pronto, já tracei aqui o vetor de velocidade do capitão. Então, coloquei aqui, ó, primeira coisa, a escala de velocidade, 2:1, legal? Então, se a velocidade do capitão era 10, eu fui até a escala 5, ok? E coloquei o meu vetor na direção do rumo verdadeiro, 190 graus, tá? Então, já está aí. Quais são os pontos que representam o vetor de velocidade do capitão? T e R, beleza? Agora, vou para o segundo passo. Eu vou colocar o vetor do movimento, de velocidade do movimento relativo. Então, é RM. Vai partir do R, beleza? O R está aqui. Então, vai partir do R. E vai ser em qual direção que eu vou pôr esse vetor? Vai ser na mesma direção que essa daqui, beleza? Então, eu vou ter que transportar a direção do movimento relativo partindo do ponto R. Vamos ver como é que a gente faz. Então, tá aqui, ó. Eu já peguei os meus 2 esquadros para fazer esse transporte da reta, né? Eu vou posicionar os esquadros de uma forma onde eu vou ter 2 retas paralelas e vou segurar uma das partes e vou correr a outra aqui, ó. Bom? Então, primeira coisa, vou posicionar uma das retas em cima ali do meu DMR, bem certinho, e depois eu vou transportar, aqui ó, para o R, tá vendo? Ó? Transportei para cá. E vou fazer uma reta. Marcos, por que você está fazendo essa reta para baixo? Porque é sempre a direção do 1 para o 2. Não está para baixo? Então eu vou fazer para baixo. E vou colocar o meu M em algum lugar aqui, tá? Mas para eu poder colocar o M, que vai ser o tamanho do vetor, eu preciso saber qual é a velocidade do movimento relativo. Ah, mas eu já calculei a velocidade do movimento relativo. Ela é 5. Então, se ela é 5, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar o meu compasso, vou vir aqui nessa escala, né? Agora nós estamos falando de velocidade, então eu vou pegar aqui na escala 2:1 e vou pegar 5. Cadê? Vou marcar aqui o 0, né, na ponta seca do compasso e vou até o 5 na escala 2:1. Tá aqui, ó, 5. Então eu venho, volto, coloco a ponta do compasso no R, porque o vetor do movimento, de velocidade de movimento relativo é R, M, né, começa no R, e faço uma marquinha aqui, ó. Fiz a minha marquinha, esse aqui vai ser, o encontro vai ser o ponto M. Tá bom? E o resto eu apago. Joia? Então tá aqui, ó, vetor de velocidade do iate do capitão e o vetor de velocidade do movimento relativo. Beleza? Agora sim eu vou traçar o vetor terceiro, né? Que é o vetor de velocidade real do alvo, que vai ser unindo o ponto T até o ponto M. Então eu vou fazer uma união do ponto T até o ponto M. E esse alvo já dá pra gente ver que ele está bem rápido, né? Bem diferente do exercício anterior, onde o alvo estava parado, onde T e M coincidiram, lembra? Então vamos lá, vamos até o M, né? Aqui, ó. Puf. Então esse aqui, ó, é o vetor
de velocidade desse alvo aqui, do C. E com a direção desse vetor, já é possível eu voltar aqui no ponto C2, por exemplo, e ver qual que é a posição da embarcação do alvo C. Vamos fazer isso como? Transportando essa reta, né? Então vou pegar aqui de novo a minha régua paralela, colocar as duas retas paralelas aqui, ó. Vou tirar um pouco, assim dá para ver melhor. Vou colocar ele bem aqui, ó, na direção do meu TM, que é o vetor do alvo C. Assim tá legal. E vou transportar aqui para cima, ó, do C2. Ok? E agora eu posso desenhar a embarcação. Ela tá aqui assim, ó, assim, 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 né? Então, e o capitão tá aqui, ó. Ó, esse aqui não é o vetor do capitão? Então o capitão tá aqui, ó. Pronto, ó. Agora desenhei as embarcações com o posicionamento dos rumos, né, verdadeiro que cada um tava. Então tá aqui o alvo C e tá aqui o capitão. Com isso a gente já pode ler as alternativas e ver qual que é a resposta certa, né? A gente já descartou. A B, o capitão estava vendo a luz de alcançado do alvo? Não, ele não estava vendo a luz de alcançado do alvo. A luz de alcançado do alvo está aqui atrás, né? Ele estava vendo o alvo quase que de frente. Então não é a letra B. Letra D. O capitão estava vendo as luzes encarnada e verde do alvo pela polpa do seu iate? Ele estava olhando pela polpa do iate e ele estava vendo a luz, sim, encarnada aqui, ó, de bom bordo do alvo. Mas ele não via a luz de boreste, né? Ele só via a luz de encarnado, né? Lembrando sempre do círculo de luzes da embarcação, né? A gente só vai ver a luz de boreste se a gente conseguir olhar neste ângulo. Por este ângulo aqui do capitão, ele só vê a de encarnado, ok? Então não é a letra D. Na letra C. A letra D estava com velocidade menor que a velocidade do iate do capitão, né? Olha só, a velocidade do capitão está aqui, ó, é TR, que dá 10 nós. A velocidade do alvo, ela é TM, dá para ver de cara que o alvo está numa velocidade maior. Então esse alvo está se aproximando pela polpa do capitão, né? E então a letra D também está errada, o alvo tem velocidade maior, né? E a letra E, o capitão estava vendo a luz encarnada de bom bordo do alvo. Sim, é o que ele estava vendo. Ele olhava aqui pela popa e via a luz encarnada do alvo, né, se aproximando. Portanto, resposta certa, a letra E. O capitão estava vendo a luz encarnada de bom bordo do alvo. No exercício 2.8, ele pergunta qual a situação do alvo D. Então ele fala que a velocidade do movimento relativo era de 6 nós para o alvo D. Vamos dar uma olhada lá qual que era esse VMR. Às 22 horas e 31 minutos, estava no ponto de maior aproximação, ou seja, no PMA em relação ao iate do capitão. Vamos ver qual seria o horário então desse ponto de maior aproximação. A letra C já diz que o PMA se daria pela proa do capitão, na marcação relativa de 0 graus. Será que na hora que estivesse cruzando a proa, que seria o ponto de maior aproximação? Vamos ver lá. E a letra D, no corte de proa, o capitão estaria avistando a luz de boreste do alvo? Vamos ver então, na hora que estivesse cortando a proa do capitão, qual a luz de bordo que o capitão veria. E a letra E, se iria cortar a proa do barco do capitão em rumo de colisão com o alvo B. Então nós vamos ter que olhar aonde que estaria o B também para ver se estaria em rumo de colisão ou não. Começar a responder o exercício 2.8, a gente vai ter que calcular o VMR, a velocidade do movimento relativo, tá? do alvo D. Para isso, eu já deixei aqui então a rosa, né, com apenas o vetor de velocidade do capitão e vou começar a fazer sempre o passo a passo, pessoal, o diagrama de posições relativas, agora para o alvo D. Tá bom? Então eu vou plotar as marcações do alvo. Então eu sei que o D1 ele estava aonde? Ele estava com uma marcação
de 140 graus a uma distância de 4 milhas. Então eu vou pegar aqui, ó, e já vou traçar, já vou plotar o ponto D. Tá aqui, ó, 140 graus, certo? A uma distância de 4 milhas. Escala 1 para 1 na distância. Eu já vou marcar aqui, ó, D1, ok? E o ponto D2, que era onde o alvo estava, o alvo D no momento seguinte, 157 graus, 3,8. Então, eu já vou deixar a minha régua aqui, ó, no 157 graus. Então, 150 está aqui, eu vou até o 7, vou lá no T, ó, tá aqui no T, no 7 aqui, certo? 157, ok? E que distância? 3,8 milhas náuticas. Então, eu vou vir aqui na minha escalinha aqui, ó, e já vou colocar lá no 3,8, ó. Tô indo lá, tá? Ó, 3,8. Vou pôr a ponta seca aqui e vou fazer a marcação do meu ponto. Aqui está o ponto D2. Bom? E já vou traçar também o DMR. Então já vou traçar o DMR. DMR aqui, passando em cima do ponto D. Ó, já ponho para a esquerda. Por quê? Do ponto 1 para o ponto 2. Já sei que essa é a direção do movimento relativo. Tá? Cara, pessoal, isso aqui é prática. Tá? Então sempre seguir esses passos. Provavelmente vai começar assim. Você vai montar o diagrama de posições, vai tirar o DMR, deixa eu anotar aqui. Esse é o famoso DMR. E depois, sabendo o DMR, nós vamos partir para colocar o diagrama de velocidade. Tá? E aí nós vamos plotar os vetores, ok? Feito isso, eu já posso vir e tirar o meu VMR, ok? O VMR vai ser, né, para o alvo D, vai ser a variação da distância sobre a variação de tempo. O tempo eu já sei que são 6 minutos, né? E qual que é a distância? A distância que foi percorrida aqui, ó, do ponto 1 até o ponto 2. E eu venho aqui na escala de 1, né? 1 para 1 e já tiro a distância. Então a distância foi de 1,3. Está dando o meu aqui. 1,3. 1,2. 1,3 milhas náuticas, né? Passando para a hora, ou fazendo aquela regrinha lá dos 6 minutos, multiplica a distância por 10, a gente sabe que o ponto D, que o alvo D, ele estava ele estava numa velocidade no movimento relativo de 13 nós. Tá? Então, com isso, 13 nós, a gente já pode descartar a letra A, porque falava que era de 6 nós, e na verdade era mais alto a velocidade do movimento relativo. O que seria o PMA? Né? O PMA é o ponto de maior aproximação que esse alvo D vai ter com relação ao capitão. Né? Como é que eu faço isso? Okay? Eu sei que o alvo D está percorrendo nessa direção, o movimento relativo dele está nessa direção. Né? Para eu achar o PMA, eu faço o seguinte, eu vou aumentar o meu DRM, fica mais fácil. Aqui, ó, ok? E vou botar a minha régua com um ângulo de 90 graus bem aqui em cima do DMR, tá vendo? Ó, 90 graus. E vou correr em cima da reta. Na hora que eu juntar, ó, vou correndo, tá vendo? Do 1 pro 2. Vou correndo do 1 pro 2, ó. Na hora que a minha reta encostar no ponto T, eu paro. Ó, encostou no ponto T. Aqui, ó. Encostou no ponto T. E aí eu venho aqui e olho aonde que é o ponto que está encostando no DMR. Onde tiver esse ponto com esse ponto no DMR, eu traço uma reta. Certo? E esse ponto aqui, ó, vai se chamar de ponto de maior aproximação. Ou seja, é o momento onde eu vou ter a menor distância entre o alvo D e o capitão. Tá? Mantido todas as condições. O capitão a velocidade de rumo, o alvo mantendo a velocidade de rumo. Tá bom? Coincidentemente, ele está em cima do D2.
né? E o D2, nesse exercício, a gente sabe que ele ocorreu às 22 horas e 31 minutos. Então, a letra B diz que às 22 horas e 31 minutos estava o alvo D, né, no PMA, em relação ao iate do capitão. Ou seja, está certa a resposta, né? Esse seria o horário de maior aproximação entre os dois. E com isso, sabendo que o PMA seria bem aqui no ponto D, a gente já pode também concluir que não seria pela proa na marcação relativa de 0 graus, senão teria que ser aqui o PMA, né? Na marcação relativa de 0 graus do iate do capitão. Não é, ele é aqui. Então também não é letra C. Agora, letra D. Vamos ver por que não é a letra D. Porque a letra D fala que no corte de proa o capitão estaria avistando a luz de boreste do alvo, né? Para ver qual a luz que o capitão avistaria aqui, a gente precisa desenhar esse alvo aqui. Para desenhar essa embarcação do alvo aqui, nós vamos precisar traçar o vetor de velocidade do alvo D. E traçar o vetor de velocidade do alvo D, a gente precisaria traçar o vetor de referência, que é o vetor do capitão, né, o TR, que já está traçado aqui, e traçar também o vetor de velocidade do movimento relativo, o RM. Ou seja, essa aqui não é o DMR, eu tenho que transportar essa reta para o R, nessa, né, direção aqui, colocar o tamanho do VMR que a gente calculou para poder ver qual que é o vetor de velocidade depois do alvo D. Vamos ver. Então tá aqui, ó, já vou transferir aqui para o R. Ó. Transferir então essa reta aqui do DMR aqui para baixo, ok? Sabendo que a velocidade do movimento relativa é de 13 nós, eu já vou vir aqui, então, na escala 2:1, vou colocar o compasso aqui na posição de 13 nós, certo? Então já está aqui, ó, 13 nós. Vou pôr a ponta C aqui em cima do R e já vou botar o 13 aqui. Ok? Então aqui, ó, seria meu ponto M. Agora que eu já tenho o RM aqui, ó, RM, já tenho o RM, eu vou colocar o vetor TM, que é o vetor do alvo D. T até o M, né? Então vamos lá, vamos fazer. Okay? Então esse aqui, ó, é o vetor de velocidade do alvo D. Certo? Então eu sei que o meu alvo está andando com este rumo, certo? Para onde eu vou transferir esse rumo agora? Eu vou transferir esse rumo do alvo bem para o ponto aonde ele corta a proa do capitão. A proa do capitão está aqui, ó. Então eu vou transferir essa reta aqui, eu vou transferir para cá. Coloco minha reta paralela aqui e já transfiro para o ponto aqui, ó, onde corta a proa do capitão, aqui, né? E faço uma reta. Ok? Então aqui eu já posso desenhar a embarcação. Deixa eu desenhar a embarcação do alvo D. Ok? Então tá aqui, ó, o capitão olhava para a proa e via o alvo D cortando a proa dele, aqui. E que luz ele enxergava desse alvo? E nessa hora a gente pode ter alguma dúvida, né? Porque será que ele está enxergando a luz de boreste verde aqui do alvo ou ele está vendo a luz de alcançado? Né? Então a minha sugestão é a seguinte: eu pego aqui, ó, isso aqui é um livro do Geraldo Luiz Miranda de Barros, tá? É o livro Navegar é Fácil, onde eu estudei para tirar habilitação de arraiz e mestre amador. E aqui fala sobre as luzes de bordo, legal? Então tá aqui, ó, a luz de bom bordo, a luz de boreste e também a luz de alcançado,
bom? Então ela parte aqui, ó, 135 graus, né? Então ter 67 graus e meio para Boreste e 67,5 para bombordo. Então o jeito que eu costumo fazer é assim, ó. Eu pego aqui meu compasso, boto ele bem aberto, tá? E marco mais ou menos 70 graus, ok? Então eu ponho aqui, ó, tá passando aqui no zero, tá vendo? E aqui, ó, no zero e aqui mais ou menos no 70 graus, tá vendo? Né? Aí eu venho aqui, ó, alinho bem na popa do barco e eu olho para onde o capitão está olhando. O capitão está olhando aqui, ó, essa parte de alcançado, tá? Ele está vendo a luz de alcançado dessa embarcação. Então, com isso a gente já pode descartar também a letra D, porque ele fala que estava vendo a luz de Boreste, e não, ele está vendo a luz de alcançado. Finalmente, para a gente descartar também a letra E, a gente vai ver o seguinte, que B1, eu já deixei aqui marcado, ó, tá aqui, B1 estava a 5 milhas na marcação 190, né? É no momento, às 10 horas da noite e 25 minutos. Depois, às 10 horas e 31 minutos, ele estava aqui, B2. Então, o DMR do B é aqui, ó, em direção até ao capitão. E percebe o seguinte, o momento em que o D está cruzando a proa do capitão, ainda tem mais esse tempo aqui, ó. Então, levando em consideração esse tempo, o B ele já está aqui na frente. Ele deve estar em algum lugar por aqui, tá bom? Então o B ele está andando assim e o D está andando assim, tudo movimento relativo. O D já passou o B, não está mais em rota de colisão, tá bom? Portanto, resposta certa, letra B. Às 22 horas estava no PMA em relação ao iate do capitão. Então, pessoal, obrigado por assistir. Desejo um bom estudo para vocês aí que estão se preparando para a prova de capitão. E espero que vocês inscrevam no canal, curtam o vídeo e mandem suas dúvidas. Muito obrigado e até a próxima resolução.